Dono de uma vasta produção literária, Murilo Monteiro Mendes nasce em Juiz de Fora, Minas Gerais. Escreve até o ano de sua morte, 1975, na cidade de Lisboa, em Portugal. Em 1920, Murilo escrevia para o jornal A Tarde de Juiz de Fora. Em 1924, ele passou a escrever poemas para duas revistas modernistas, Terra Roxa e Outras Terras e a Antropofagia. Sua obra de estreia, Poemas, veio a público em 1930 e nela já notavam alguns traços que iriam marcar sua poesia futura. A dilaceração do eu em conflito, a presença constante de metáforas e símbolos, a inclinação para o surrealismo e os contrastes entre abstrato e concreto, lucidez e delírio, realidade e mito. Como Murilo faz parte da segunda geração, encontramos as características dela presentes em sua obra, como a reflexão do mundo contemporâneo, o questionamento sobre o sentido da existência, do porquê de estar-se no mundo, a necessidade de resgatar a crença na espécie humana, apesar da realidade inspirar o pessimismo. O conflito espiritual, como acreditar na existência de Deus diante de uma realidade tão atroz? A poesia focada no contexto sociopolítico, a busca de explicações para os acontecimentos contemporâneos. E, por fim, como característica geral da segunda geração, a liberdade para utilizar todo tipo de recurso formal, versos livres, brancos ou regulares. E como as características específicas do autor, encontramos as marcas do surrealismo, os elementos da tradição católica, a perspectiva irônica típica da primeira geração e a consciência social associada ao aspecto espiritual. Sua obra História do Brasil merece destaque, pois é um dos seus livros mais irônicos, caracterizado pelo espírito irreverente da primeira geração. Nesse livro, o autor de certa forma reescreve a história do Brasil por meio de poemas que falam de fatos como o descobrimento do Brasil, a Inconfidência Mineira e a proclamação da República. Assim, no poema Carta de Pero Vaz, o eu lírico, com uma linguagem próxima daquela da carta original de Pero Vaz de Caminha, comunica ao rei sobre as riquezas do Brasil e dá indicações de que a coroa terá muito lucro com a exploração da nova terra. É marcante na obra de Murilo Mendes a influência do catolicismo, como se pode observar no poema Destruição, extraído do livro A Poesia em Pânico. Nesse poema, o eu lírico afirma que realizou o mal e não teve ânimo para fazer o bem. Declara a superioridade do amor, direcionado tanto ao culpado quanto ao inocente. Ele ainda faz uma interlocução com Maria Madalena, considerada adúltera por alguns e prostituta por outros, segundo a interpretação bíblica. No entanto, tradicionalmente, a imagem dela é associada à sensualidade. Por isso, o eu lírico diz que ela dominou a força da carne e que, pelo mesmo motivo, está mais perto dos humanos do que a Virgem Maria, que, por ser virgem, está livre do pecado original associado ao sexo. Por fim, o eu lírico conclui que o que nos une é o pecado, e não a graça, a pureza, a santidade, e que somos parte da comunidade do desespero, que existirá até que o mundo acabe-se, isto é, até o Apocalipse. No poema O Filho do Século, o eu lírico, em tom de despedida, menciona aquilo que não mais poderá fazer, como andar de bicicleta ou conversar no portão com as meninas de cabelo cacheados. Segundo ele, não existirão mais valsa Danúbio Azul, as tardes preguiçosas, os cheiros do mundo, os sambas ou puro amor. O eu lírico está, portanto, demonstrando um cenário de guerra, que ele acaba associando ao fim do mundo quando menciona os anjos aviões, que fogem a galope, o que nos remete aos cavaleiros do Apocalipse. Segundo a tradição cristã, os cavaleiros são peste, guerra, fome e morte. Eles sinalizam a chegada do fim do mundo e, no poema, levam consigo o cálice da esperança,
portanto, deixam a desesperança entre nós.